Nunca na vida dele ele me chamou de filho, ele não é meu pai. A minha casa é a minha igreja e a minha família é meu credo. A minha casa é minha igreja, a minha família é meu credo. A minha casa é minha igreja, a minha família é meu... A gente tem duas questões que são muito relacionadas com o horror também, que eu tenho essa impressão, que é o medo da sociedade que a gente vive, o medo, essa sensação que a gente vive hoje, e também me parece que o horror está sempre muito relacionado a uma questão de repressão, né? Como é que são essas relações para você? Eu li tem um ensaio do Comolli, que é um crítico francês, que ele fala que todo horror é um pouco sobre um cadáver que a gente não quer que volte à vida, mas ele insiste em voltar. E isso tem muito a ver com a questão da repressão, assim. Todo mundo tem medo, todo mundo reprime, isso é da nossa natureza. Descobrir qual é esse esqueleto no armário que a gente guarda e forçar ele a vir para fora é uma das ferramentas do cinema de gênero. É uma vontade de potencializar os dramas que eu trabalho nos meus personagens. Então, um filme de horror, para mim, ele nunca surge porque eu quero fazer um filme de horror. Ele surge porque a minha relação com o mundo sempre passa pelo medo. Então é inevitável que eu crie personagens que sintam medo e no meu processo criativo esses medos se tornem hiperbólicos ou alegóricos. Então, por exemplo, o medo de ser mãe, né, que é inerente a todos nós. Ele se torna um conto de terror porque eu esmiuço a psique de uma personagem diante de uma criança e crio nessa personagem a possibilidade dessa criança ser malvada, ser maligna, ser do mal. Funciona com o mundo, né? Com o medo, com seus medos. Talvez você encontre um grupo de filmes que está mais interessado na questão da violência e do erotismo, vinculado ao erotismo. Você tem um grupo de filmes mais paródicos e um outro grupo, digamos, de um terror mais suave ou mais sugerido, que me parece que busca perceber alguns elementos da sociedade que podem estar em decadência, alguma coisa mais próxima do gótico, né, de observar determinados processos de dissolução de momentos e tal. Uma coisa que me faz ter fé no terror brasileiro são os estilos diferentes dos diretores que estão surgindo. Eu acho que é muito interessante quando você vê o filme do Biscay, quando você vê o meu, quando você vê o do Mojica. São estilos muito diferentes, né? Eu sempre fui muito instintivo. O mais básico do que a gente tem hoje em dia como lógica de filme de terror, que vai acontecer em vários, que é a lógica do Jason. Nem sou tão fã da série Sexta-feira 13, mas aquela estrutura de que você tem um grupo de adolescentes, ou seja, de pessoas que estão descobrindo o mundo, que vão até algum lugar novo, e nesse lugar eles acabam invadindo uma série de paradigmas do lugar, que é o ambiente do Jason, ou o contrário, ele vai até o lugar trazendo os seus paradigmas e é esse confronto, né? Quando você tem alguém que comete qualquer crime dos 10 mandamentos, ele vai ser punido. E é muito chato quando acontece isso. É legal quando você tem as quebras. Quando você tem essa quebra de tabus sendo questionada mesmo. Não simplesmente sendo punida. Que daí você pode ver no Lobisomem Americano em Londres, ou mesmo nos filmes do Rodrigo Aragão, que você tem, isso está quebrado, não é a punição divina que está acontecendo. Uma alternância ali de sensações, nunca é só o horror. Por que isso é importante? De que maneira você faz isso? Porque
As narrativas que me interessam, o horror nunca é só o horror. Quando você tem uma narrativa ou um sistema calcado só numa emoção, você não tem apostas, não tem suspense. E um código que você decifra. Porque o bacana do filme de gênero é você frustrar de uma maneira positiva a expectativa de quem está vendo. Mônica? Vamos comprar. Oi? Não? Vamos comprar. Cena absolutamente tensa e alterna isso com uma cena absolutamente ou patética, ou cômica, ou de alívio, a próxima cena horrífica, a próxima cena tensa, vai te pegar de surpresa porque você relaxou. Eu gosto muito de assustar as pessoas e eu tento fazer um tipo de filme montanha-russa. Já bem que eu quero falar com você, meu filho. E quais são os principais clichês do cinema de terror? Os principais clichês do cinema. O cinema de terror tem um dicionário inteiro de clichês, né? Um Aurélio inteiro de clichês. O falso susto, né? Aquele que você acha que vai acontecer alguma coisa e na verdade não é nada. E daí de repente vem o grande susto. Esse é clássico. Ou então você ter a nudez gratuita, que também acaba sendo bastante comum, porque muitos filmes de terror entram na lógica do que chamava na produção americana de exploitation, né? O aproveitador, a exploração daquele filão. Então tudo aquilo, inclusive nudez, que é o que chama a atenção do público, por mais que seja gratuita, acaba entrando também nos clichês de filmes de terror. E a faca na mão, maçaneta sozinha girando também é um grande clássico do cinema de horror. Um som que você não sabe de onde vem. É um ambiente super clichê de horror, né? A fábrica velha, o edifício abandonado. Também deve ter história de fantasma nesse lugar, com certeza tem. O fantasma do chocolate, o fantasma da fábrica. Deve ter alguém que morreu nessa máquina aqui, e daí deve estar assombrando dentro da gente agora. Já deve ter, nesse segundo, deve estar fazendo 5 filmes sobre isso. Meus irmãos. Tem suas convenções, que você pode chamar de clichê ou não. Você pode chamar de convenção, você pode chamar de ferramenta, e isso pode ser bem ou mal usado. Todo filme de horror é um pouco uma alegoria de alguma coisa, é um pouco... O que é esse fantasma? Esse fantasma é o quê? Ele está vindo assombrar o quê? Por que ele está vindo assombrar? E essas pessoas que ele está assombrando, por que elas estão se deixando assombrar? O que é essa coisa reprimida que está voltando? Sabe, essas são perguntas que você tem que colocar para você não fazer uma coisa que eu acho que na arte, de uma maneira geral, é perigoso, que é partir só da forma, é partir só dos conceitos de forma e das ideias de forma, entendeu? É a mesma coisa que eu falar, eu sou um artista plástico, vou pintar um quadro, e eu vou falar, nesse quadro eu só vou usar tinta azul. E você vai me perguntar por que eu falo, não sei, eu só quero usar tinta azul. Não que isso não possa ter resultados, eu acho que tem artistas que trabalham nessa chave, mas eu acho que é um risco, sabe, assim, uma pessoa dizer... Eu vou fazer um filme de terror, vai ser um filme que vai ter muitos sustos, e muita gente gritando, e muita gente morrendo, e muito sangue, e muitas cabeças rolando. Isso não quer dizer absolutamente nada. Permite filosofar um pouco sobre o terror. O terror, ele pode-se dizer que ele abriu o cinema, começou com o filme de terror, que é a chegada do trem. Aquilo fez as pessoas saírem correndo. Né? Eu uso a abertura do meu segundo filme essa imagem. A gente teve a Universal, a gente tem ciclos como na década de 60, os filmes ingleses da Hammer, 80,
os americanos chegam ao ápice de efeitos especiais, mecânicos e monstros bacanas. Então você tem os splaters, os gores, que marcaram a época. Nos anos 90, no final dos anos 90, a gente teve a onda dos filmes orientais, de um terror sobrenatural mais seco, mais assustador, que realmente deixa o público sentindo frio. Você, nos anos 2000, você tem a ultraviolência francesa, então você tem ciclos. A América Latina tem tudo para ter um ciclo de terror latino-americano. É um gênero muito pouco explorado no cinema latino-americano, que contrasta com a nossa riqueza da nossa cultura, porque nós somos cheios de lendas, personagens bacanas, colorido, a literatura do realismo fantástico. Então eu acredito que em algum momento, mais cedo ou mais tarde, haverá um boom de cinema de terror, não só brasileiro, como latino-americano.